Olá, eu sou o Alexandre Níquel e hoje eu vou explicar para vocês como colocar o seu podcast em todos os lugares. Antes de qualquer coisa, você vai clicar no link abaixo aí da descrição, pegar esse cupomzinho de desconto e entrar lá no Spreaker para fazer o seu login. Ok? Suponhamos que o login está feito. Aí o que acontece? A gente entra aqui na página do Spreaker, Your Podcast, a casa do seu podcast. A gente vem aqui no canto e vem em Dashboard. Em Dashboard, aí abre essa abinha aqui que tu pode criar um novo podcast. No caso, esse aqui é o da agência, então tem vários podcasts. Mas ok, você entra aqui e você pode criar um novo podcast, upar direto um episódio novo ou importar o feed. Ou seja, se seu podcast está em outro lugar, você pode arrastar aqui para o Spreaker sem maiores problemas. Vamos criar um novo podcast. Como é que vai ser o nome do novo podcast? Um novo podcast. Sou muito bom com nomes. Mas agora falando sério, é importante pensar num nome legal, um nome que chame atenção. Não é o caso agora, mas ok. Isso é só um teste para mostrar para vocês. A linguagem, ok, sempre português, né? Meu podcast vai ser em português. Categoria, outra coisa importante a se pensar é a categoria. Que tipo de podcast você está fazendo? Legal pensar isso até quando está começando a produzir. Pô, um podcast de arte, um podcast lá que é de negócios, de design, sobre literatura. Esse vai ser sobre literatura, dentro de arte. E aqui já pede uma picture, que vai ser a capa do podcast. Upload a new image. Você vem aqui, eu fiz um link salvo como capa, que é uma capa de um podcast coletivo de Nages, mas só para ter como referência. Aqui tem o cover image, que é legal, é uma outra dimensão que tu coloca justamente para a plataforma do Spreaker, é bem legal também. E aqui tem a visibilidade do podcast, público, privado, limitado. Isso que é legal do Spreaker, ele te dá várias formas de colocar o teu podcast. Tu pode deixar ele limitado um episódio, tu pode tirar o teu podcast do ar um tempo, dá pra fazer muitas coisas. Mas vamos para a descrição. Um podcast cheio de alegria, sorriso, desespero. Criada a descrição. Quem olhar esse número de podcast e essa descrição vai saber o que realmente está escutando. E aí é uma coisa de ter na cabeça, né? Pensar em 3 frases ali que tu vai usar para descrever o teu podcast. Realmente o que tu tá querendo fazer, o que tu tá falando, com quem tu tá falando. É muito, muito importante essa descrição. Aqui eu tô só fazendo qualquer coisa para mostrar como é que funciona a ferramenta, mas depois um dia a gente pode voltar nisso. Ok, descrição feita. Criar o podcast. Em Create. Podcast foi criado com sucesso. Veio para essa página aqui, que tem no dashboard, né? Um novo podcast é um nome maravilhoso. E aí, aqui, uma coisa que tu já pode fazer é... Vamos para um episódio? Vamos. Upload. Eu botei aqui episódio teste. Depois de clicar em upload. Coloquei qualquer coisa, mas só para ter uma ideia, só para vocês terem uma ideia. Subindo, ok. Episódio no ar. Aqui, ele não está publicado, porque tu precisa liberar quando publica. E aqui tem 3 coisinhas, 3 iconezinhos. O primeiro, dinheirinho, que é monetização, que a gente vai falar em outro episódio. O segundo aqui, tu vem em editar, que é uma canetinha. O título, primeiro episódio. Aí depois aqui tem o podcast onde ele tá, porque o Spreaker tu pode criar vários podcasts dentro de uma mesma conta. Mas aqui tá, no caso, um novo podcast, um link direto para download. E visibilidade, que eu falei. Pode deixar o episódio público, tu pode deixar ele privado, limitado, para fazer várias coisas. A descrição, muito importante. A descrição do episódio é algo realmente muito importante. As tags, pode colocar até 20 tags. Colocar palavras relacionadas ao tema do episódio ou ao teu podcast. E aqui o que eu falei, ó, publish later, para te publicar mais tarde. Se tu clicar aqui, ele te dá uma forma de tu colocar no horário, no dia, no ano que tu quiser. Tu pode publicar um episódio em 2022 que vai estar rolando. Então é isso. Marcou, vou marcar para o dia 19, às 3 da manhã, 13h45 de 2022. Talvez aqui, yes, schedule, tá marcado. Tá salvo, vai publicar esse dia, pode ficar tranquilo, tá tudo certo, ou tu pode publicar direto agora. Então os passos são, pega um cupom de desconto, entra no Spreaker, faz teu login, aí tu vai lá criar teu podcast, muita atenção pra capa, muita atenção para essas dimensões de ser 1400 por 1400, muita atenção com uma descrição legal, um nome que, sei lá, já não exista. Pensa nessas coisas antes de colocar. Ok, o podcast, beleza. Aí tu vai fazer teu primeiro episódio, colocou lá o teu primeiro episódio, muita atenção pras tags também, muita atenção pra descrição. O teu episódio, entra ali em distribuição no Spreaker e aí coloca ali, Spotify, Apple Podcast, Castbox, Deezer, todos os lugares, cria uma vez e aí tá lá teu podcast. Os outros episódios tu pode programar para qualquer data que tu quiser, qualquer horário que quiser. Também é muito legal tu acompanhar as estatísticas para ver como o teu podcast tá indo, se ele tá crescendo, tá diminuindo, que dia da semana que ele rola um pouco melhor, de onde estão vindo os plays, de qual plataforma, é para te entender como tu vai criar uma estratégia para fazer teu podcast dar ainda mais certo. Então é isso, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.
tchau. Valeu!